Muito bem, boa tarde a todas e a todos presentes em mais uma das nossas atividades programadas do ciclo de palestras e diálogos filosóficos e espirituais. Esta é uma atividade que está na sua 17ª palestra, né, diálogo aqui, né, contando com pessoas tão bacanas que nos trouxeram tantas contribuições excelentes. Nós, então, essa atividade ela é fruto de uma parceria entre a comunidade Bahá'í de São Caetano do Sul e a USCS. Então, a comunidade Bahá'í nos procurou no início do ano para dialogarmos sobre um caminho possível de trabalharmos temas transversais às áreas de formação técnica profissional aqui da universidade e que pudéssemos abordar estes temas em um momento especial à fé Bahá'í que simboliza neste ano, né? No ano de 2021, há uma data muito marcante e especial de uma pessoa muito importante para a fé Bahá'í que o Nader vai poder apresentar aqui da forma mais adequada. E este ano, então, marca 100 anos da passagem, do passamento desta pessoa, que foi Abdu'l-Bahá, o filho do profeta Baha'u'llah, né? Então, nós temos aqui a oportunidade daqueles ensinamentos desta pessoa que estão sendo convertidos em palestras para dialogarmos de uma forma muito ampla todas estas contribuições e estes ensinamentos, né? Então, é um momento cultural aqui para a nossa universidade, ela entra dentro de uma programação de horas de atividade complementar de cunho cultural, para que a gente possa, então, contemplar novos conhecimentos, novas informações e expandir aí as nossas abordagens sobre temas tão bacanas e importantes. Alguns estudantes perguntam sobre lista de participação. Não haverá lista de presença. Nós emitiremos as horas de atividade complementar pelo relatório do próprio Meet, ok? Então, não precisem se preocupar com o formulário de participação, pelo tempo de presença na atividade de vocês até o final, que vai ser computado a estas horas. Muito bem, então, quero aproveitar já para a gente aproveitar melhor esse tempo e já passar a palavra para o nosso amigo Nader, da comunidade Bahá'í de São Caetano, para apresentar, então, este programa e o nosso convidado de hoje. Já lhe agradeço, Luiz, também. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Muito bem, Nader, por favor. Boa noite a todos, agora já está escurecendo. É uma tarefa muito difícil para mim poder falar sobre Abdu'l-Bahá, porque foi uma grande pessoa do século XIX. Para os Bahá'ís, ele é a pessoa que representa o que nós deveremos ser nos dias atuais. Ele praticou as qualidades que nós conhecemos em todos os momentos de sua vida. Então, se pudesse falar sobre ele, seria que o alcance da excelência, né? Então, quando você pratica o amor, a unidade, a justiça, todas essas qualidades em sua plenitude, é isso que a gente pode ver em Abdu'l-Bahá e é o que a gente tem visto nas palestras, né? Todos esses encontros que a gente tem presenciado a cada 15 dias são temas que ele vem trazendo para a humanidade. E a gente convida alguns palestrantes para falar sobre esses temas. Agora também é difícil falar sobre esse palestrante que, por coincidência, é meu tio. É uma pessoa muito querida, muito amada. O nome dele é Luiz Henrique Bois. Tem muitas virtudes também. É um consultor em desenvolvimento humano e social, acreditado pela ONU, tendo atuado em mais de 30 países. Ele atua também como consultor de empresas, órgãos governamentais e não governamentais no Brasil e no exterior, palestrante convidado em conferências sobre educação e desenvolvimento humano no Brasil e exterior. Ele é formado mestre em desenvolvimento social pelo mestrado latino-americano de desenvolvimento social. É mestre também em educação, arte e história da cultura pelo Mackenzie.
Ele escreveu também alguns livros, como Educar por Inteiro, Afinal, Por que Sofremos? E Como se Constrói a Paz, em parceria com a doutora Silmara Casadei. Então, muito obrigado pela presença, tio Luiz. Espero que vocês gostem bastante dessa palestra. Eu vou amar, com certeza. E sejam todos bem-vindos. A palavra é toda sua. Obrigado, Nader. Obrigado realmente ao convite do querido Nader para estar com vocês. Obrigado, Ricardo, professor Ricardo, pelo convite e por toda a organização dessa plataforma tão bonita, né, de estudos filosóficos e espirituais. É alguma coisa que, em termos de temas transversais, é muito poderoso. Eu realmente espero poder, hoje, contribuir com esse pensar, né, e essa investigação de vocês. Confesso que é muito difícil fazer uma apresentação sobre o tema que me foi proposto, porque a compreensão das profecias basicamente exige uma série de pré-requisitos, que nem na universidade, que para a gente cursar algumas cadeiras a gente precisa de pré-requisitos antes. Mas espero que no recorte que eu tentei fazer para vocês, as coisas se encaixem e que faça sentido e contribua para o pensar de vocês, tá bem? Então, a abordagem, obviamente, é uma abordagem transdisciplinar, né? Nós não vamos fazer um estudo teológico, nós vamos costurar arte, ciência, filosofia, teologia, numa abordagem mais ampla, digamos assim, né? Então, vamos lá. O professor Ricardo vai nos auxiliar na passagem dos slides, tá? E, em alguns momentos, nós vamos poder ir para frente e para trás, por isso ali no cantinho tem os slides pequenos, principalmente na parte de diálogo, debate, né, de perguntas e respostas, a gente pode querer ir para frente e para trás, por isso que a apresentação não está em tela inteira para vocês, porque dessa maneira a gente consegue ir para frente e para trás. Eu não sei, Ricardo, se é possível diminuir as janelinhas onde aparecem os participantes e deixar o slide um pouco maior, não sei se isso é possível ou não. Senão a gente está indo aí dessa maneira que está super bem, eu acho que está visível para todo mundo, né? Então, primeiro, essa abordagem não exclui a questão de milagres, tá bom? Então, pessoas que são crentes, que acreditam em milagres, a apresentação não busca de maneira alguma tirar ou abalar a fé das pessoas. Ela quer construir em cima da fé, tá? Milagres são coisas que acontecem em todas as religiões, né? O texto que eu coloquei aqui é da Universidade de Oxford, né? E a afirmação é muito clara. Se nós estudamos as religiões mundiais, todas elas evidenciam relatos de milagres. Não é uma coisa exclusiva do cristianismo ou do judaísmo, ela existe também no Islã, ela existe no budismo, ela existe na fé Bahá'í, ela existe no zoroastrismo, em todas as grandes tradições religiosas mundiais e nas demais tradições espirituais. Podemos ir. Em relação aos milagres, existe basicamente 3 grandes narrativas de milagres, tá? Aqui focando mais a Bíblia, que é o nosso métier no encontro de hoje, existem narrativas que foram mal interpretadas como milagres, e a própria Bíblia dá evidência de que nenhum milagre foi realizado. Então, no próprio texto bíblico, mostra-se que não há milagre, mas a interpretação foi equivocada. Existem narrativas de milagres que têm sentido espiritual, evidentemente simbólico, e também nenhum milagre físico foi realizado, né? E existem narrativas que descrevem milagres que foram realizados realmente no mundo físico material. Nossa ênfase no estudo das profecias está mais no número 2. São narrativas que têm um sentido espiritual e simbólico, tá? Como vai ficar evidente, eu espero, nas passagens que nós vamos analisar. Podemos seguir. Vejam, os profetas
que nós temos no mundo ocidental, basicamente provém todos da linhagem de Abraão. Eu não vou entrar em detalhes, nosso estudo é sobre profecias, mas é bom ter algum contexto, né, daquilo que nós vamos estar olhando. Abraão, segundo o relato bíblico e as fontes judaicas, né, teria vivido mais ou menos em meados do século 3000 antes de Cristo. Então, teria vivido entre 2150 e 1975 antes de Cristo. Abraão teve 3 esposas, ou 3 cônjuges, né? Sara, Quetura e Agar. Sara era a esposa inicial e, como ela era infértil, então Abraão teve filhos com Quetura e Agar, a pedido da própria Sara. Mais tarde, ela veio a ter filho, Isaac, e dessas 3 cônjuges surgem os grandes profetas fundadores das religiões que hoje nós consideramos religiões independentes. Tá? Então, de Abraão, junto com Sara, nós temos Moisés e Jesus vindo dessa linhagem profética. Tá? De Abraão com Agar, nós temos o profeta Muhammad, do Islã, e o Bab, do babismo, né, da fé babi. E de Abraão com Quetura, nós temos o profeta Zoroastro e Bahá'u'lláh. Né? Zoroastro, Moisés vieram antes de Jesus, né? Muhammad, o Bab e Bahá'u'lláh vieram depois. Muhammad veio cerca de 600 anos depois de Jesus, e Bahá'u'lláh e o Bab vieram no século XIX. Tá? Podemos seguir. Então, se nós olhamos as religiões mundiais hoje existentes, nós percebemos que existe uma sequência dos grandes profetas fundadores dessas religiões independentes. A mais antiga é o hinduísmo, o profeta Krishna, depois nós temos o judaísmo com o profeta Moisés, nós temos o zoroastrismo de Zoroastro, budismo de Buda, Jesus, Muhammad, o Bab e Bahá'u'lláh. Sabemos que houve outros profetas que a história perdeu o nome, perdeu os registros, né? Mas esses são os nomes que ainda hoje nós temos, e aqui as datas aproximadas deles, né? Krishna, cerca de 3.000 anos antes de Cristo, portanto, há 5.000 anos atrás. Moisés, 1.360 anos antes de Cristo, Zoroastro, 1.000 anos antes, Buda, 500 anos antes de Cristo, Jesus, e daí Muhammad, 600 anos depois, o Bab, em 1844, Bahá'u'lláh, em 1863. Nós sabemos que profetas vieram antes de Krishna e sabemos que profetas virão depois de Bahá'u'lláh. E a ideia é que em cada época da humanidade, esses profetas trazem a palavra de Deus e renovam o Espírito Santo aos homens com a guia divina, de tal forma que todas as religiões provêm do mesmo Deus. As religiões não são iguais, evidentemente, cada uma delas tem um contexto histórico e social, né? Mas elas são equivalentes. Da mesma maneira que 2 mais 2 não é igual a 8 dividido por 2, são duas coisas diferentes. Mas 2 mais 2 é igual a 4 e 8 dividido por 2 é igual a 4 também, são equivalentes, né? Então as religiões todas, elas têm um profeta, elas falam do mesmo Deus, e todas as religiões ensinam essencialmente a mesma coisa, né? O amor, a bondade, a união, o perdão. Nenhuma religião ensinou o ódio ou a divisão. Seguindo. Agora, dentro das religiões sempre houve também profecias. Nós poderíamos analisar as profecias bíblicas, as profecias hindus, as profecias zoroastrianas, e elas existem em abundância. Eu aqui fiz um recorte de algumas profecias da nossa tradição judaico-cristã, que é aquela que nós estamos mais próximos e conhecemos mais, né? E também, senão, o estudo seria infindável. E dos recortes judaico-cristãos, eu vou também me ater apenas ao profeta Daniel, só para mostrar para vocês
como profecias são impressionantes. Tá? Seguimos. O profeta Daniel foi um dos exilados quando o rei Nabucodonosor, no começo do século VII a.C., invadiu Israel e levou o povo de Israel como escravo para a Babilônia. Né? Então, vocês sabem que os judeus ficaram escravizados na Babilônia. Entre esses judeus estava o profeta Daniel. Tá? Essa pintura aqui é a respeito de Daniel, mas é uma pintura moderna, né, de Marc Chagall, muito impressionante. Ele bota ali os leões. Lembram que o profeta Daniel é famoso por estar na cova dos leões e não ser devorado pelos leões. Né? Podemos seguir. E esse profeta Daniel, ele tem uma série de profecias extraordinárias. Talvez é o profeta com profecias mais extraordinárias do Antigo Testamento. Né? Aqui nós vemos uma estátua do profeta Daniel, feita pelo grande escultor brasileiro Aleijadinho, né? Que está em Congonhas do Campo, Minas Gerais, no Santuário de Bom Jesus do Matozinhos. Né? Não existem muitos dados sobre a morte, o falecimento do profeta Daniel, mas provavelmente ele faleceu com 85 anos em Susa, na antiga Pérsia, onde há uma tumba atribuída a ele. Podemos seguir. As profecias, como estão na Bíblia, elas têm algumas chaves para serem interpretadas. Uma dessas chaves tem relação com o tempo. O profeta Ezequiel coloca Deus ensinando aos homens que cada dia de Deus é um ano para os homens. Tá? Então, Deus diz ao profeta Ezequiel, 40 dias te dei, cada dia por um ano. Então, nas profecias bíblicas, é tradição clara já há milênios, né, de interpretar cada dia de Deus por um ano humano. Nessas profecias de Daniel que nós vamos ver aqui muito rapidamente, queridos, eu não vou poder entrar em detalhes, eu só quero mostrar para vocês como é impressionante que 600 anos antes de Jesus, um homem tenha podido profetizar datas que se completaram milhares de anos depois. Tá? Então, Daniel faz referência ao início, a uma lei, a uma ordem dada para a reconstrução de Jerusalém. Esses éditos, chamados éditos, ou ordens para a reconstrução de Jerusalém, são feitas por 3 reis persas, reis que a Bíblia exalta ao nível de Messias, né? Ciro, rei persa, é falado no Antigo Testamento como Messias. Né? E dos éditos, dos 4 éditos emitidos, o terceiro édito do rei Artaxerxes, de 457 a.C., é o édito considerado para as profecias, porque os outros não se cumpriram de uma maneira ou de outra, tá bem? Então, o terceiro édito, de 457 a.C., é o édito de reconstrução de Jerusalém, a partir do qual as profecias de Daniel, de 200 anos antes, utilizam para profetizar. Seguindo. Vocês vão ver que Daniel faz a profecia em relação a 3 profetas, a 3 enviados de Deus. Existem profecias sobre Jesus, profecias sobre o Bab e profecias sobre Bahá'u'lláh. Aqui nós vemos Daniel 9:24, ele diz: 70 semanas são decretadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, para ungir o Santíssimo. Então veja, 70 semanas são dadas. 70 semanas são 490 dias. E pelo que Ezequiel nos diz, cada dia é um ano, então são 490 anos. Ora, se o édito de Artaxerxes é de 457 a.C., até o nascimento de Jesus nós temos 457 anos. Mais os 33 anos que a tradição nos diz com a qual Jesus foi martirizado, nós temos 457 mais 33,
490 anos. Então, se cumpre a profecia de Daniel de 70 semanas, sendo 490 anos com o martírio de Jesus, a crucificação de Jesus. Podemos seguir. Vejam aqui, numa outra passagem, novamente a Daniel é dada a visão, só que aqui é falado de 7 semanas e 62 semanas. Por que 7 semanas mais 62 semanas? E mais uma semana? Ora, nós voltamos às 70 semanas iniciais. 7 semanas mais 62 semanas mais uma semana são 70 semanas, que são 490 dias, que são 490 anos. É uma outra maneira de falar a mesma coisa. As 7 semanas iniciais são os 49 anos que levou à reconstrução de Jerusalém. Então, de novo, partindo do Édito de Artaxerxes, 457 a.C., 49 anos leva à reconstrução de Jerusalém, que termina no ano 408 a.C. Passam-se 62 semanas, ou seja, mais 434 dias, ou seja, 434 anos, e nós chegamos na última semana, onde se dá o martírio de Jesus. Então, de novo, os 490 anos acontecem. Seguindo. E Daniel diz, no versículo 95 do seu capítulo 9, e depois de 62 semanas será cortado o ungido, e não será mais. Vejam, o ungido quer dizer o batizado, né? Ungir é batizar. Jesus foi batizado e ele é chamado o Messias. Messias também quer dizer o batizado, né? Depois de 62 semanas será cortado e não será mais. Então isso profetiza o martírio de Jesus na última semana das 62. Né? Então vejam, a partir do Édito de Artaxerxes, nós temos as profecias relacionadas a Jesus, sobre o seu nascimento e sobre o seu martírio. Seguindo. Agora, nós temos profecias de Daniel a respeito do Bab, o profeta que veio depois de Muhammad. Tá? Jesus confirma essa profecia quando ele diz que quando nós virmos a abominação da desolação predita pelo profeta Daniel. Daniel profetiza no capítulo 8, 13 a 14, quando ele vê uma visão, e ele pergunta para essa visão quanto tempo durará o holocausto contínuo e a transgressão assoladora, quer dizer, o afastamento dos homens de Deus. Tá? Podemos seguir. Quando ele faz essa pergunta à visão, aquele que se apresenta a Daniel, ele diz: até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Então veja, aqui nós temos outra vez uma profecia de data, 2.300 tardes e manhãs. Ora, 2.300 tardes e manhãs são 2.300 dias, tá certo? 2.300 dias são 2.300 anos. Ora, partindo do mesmo Édito de Artaxerxes, 457 a.C., mais 2.300 anos, nós temos o ano de 1844, que é quando o profeta Bab, proclama sua missão. É equivalente ao momento quando Jesus foi batizado por João Batista, que inicia, né, a missão de Jesus a partir daquele momento. Da mesma maneira, o ano 1844 foi quando o Bab iniciou a sua missão. Então vejam, 600 anos antes de Cristo, o profeta Daniel profetiza a partir de um édito de reconstrução de Jerusalém, 200 anos depois dele, a profecia da proclamação do profeta Bab em 1844. É muito extraordinário. Não bastasse isso, nós temos a profecia, podemos seguir, querido Ricardo, nós temos a profecia acontecendo também em anos lunares. E isso, ainda no capítulo 8 de Daniel, ele diz que esse mesmo ser que se apresenta a ele, diz que isso aconteceria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. É outra linguagem, mas também é relativa a tempo. 3 tempos e meio, ou seja, 1 tempo mais 2 tempos mais metade de um tempo, são 3 tempos e meio. Isso equivale a 3 anos e meio, que são 42 meses, que são 1.260 dias,
e são 1260 anos lunares. Do ano 0 do calendário muçulmano até a vinda do Bab, são 1260 anos. Lunares. Por que lunares? Porque o calendário muçulmano é contado em anos lunares. Certo? Então vejam, nós temos uma profecia do mesmo profeta Daniel, em anos solares, a partir do Edito de Artaxerxes, e na mesma ocasião, ele profetiza em anos lunares, a partir do ano 0 do calendário muçulmano. Os 1260 anos acontecendo ser o mesmo ano 1844. É muito extraordinário. A declaração do Bab. Podemos seguir. Aqui, de novo, o profeta Daniel falando sobre essa profecia, ele diz que ele não entendeu. E daí ele pergunta, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E daí, aquela visão, ele diz a Daniel, vai-te, Daniel, porque essas palavras estão cerradas e seladas até o tempo do fim. O tempo do fim é o tempo do juízo final, é o tempo da vinda do reino de Deus na terra, que o Bab proclamou estar iniciando com a sua vinda. Então, as palavras estavam ocultas, seladas, até a vinda do Bab. Podemos seguir. E, novamente, Daniel profetiza agora a vinda de Bahá'u'lláh. Quer dizer, 3 profetas, Jesus, o Bab e Bahá'u'lláh, são profetizados nos mesmos 2 capítulos, 8 e 9, de Daniel. Aqui Daniel diz que haverá 1290 dias. 1290 dias são 1290 anos. Novamente em anos lunares, porque outra vez se refere ao calendário muçulmano, e do início da missão de Muhammad até a declaração de Bahá'u'lláh, que é o ano 1280 do calendário muçulmano, nós temos 1290 anos, que no calendário gregoriano é o ano 1863-64. Podemos seguir. É muito extraordinário para vocês verem como o mesmo profeta profetiza as datas exatas da vinda de Jesus, do Bab e de Bahá'u'lláh, tanto em calendário gregoriano solar, como no calendário muçulmano lunar. Haveria muito para estudar sobre isso, mas não é o que eu quero insistir com vocês. Eu quero só mostrar a vocês como a linguagem das profecias é simbólica e como nós só podemos entender isso de uma maneira espiritual. Podemos seguir. Então, vamos dar uma olhadinha nas profecias da Bíblia sobre o juízo final. A nossa fonte é basicamente Jesus, de um lado, e o Apocalipse de São João, de outro. Podemos seguir. Quando Jesus fala sobre o juízo final, em Mateus 24, 29, ele diz que o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, o primeiro sinal que Jesus dá é em relação aos céus, de que o sol vai apagar, a lua vai apagar, as estrelas vão cair. Aqui nós vemos uma representação de uma pintura medieval, vocês veem o sol escuro do lado esquerdo, a lua sem luz do lado direito e as estrelas caindo do céu. Vocês veem no chão as estrelas caindo. Seguindo. A outra profecia de Jesus diz que ele vai aparecer sobre as nuvens do céu. Então nós estamos aqui sempre nos referindo a céu, certo? O sol no céu, a lua no céu, as estrelas no céu e as nuvens no céu. E um dos sinais seria Jesus vindo sobre as nuvens do céu. Seguindo. E novamente ele fala também em Mateus, nós estamos no capítulo 24 de Mateus, de 29 até 31, no capítulo 31, ele diz que os anjos virão de uma até a outra extremidade do céu. Seguindo. A outra profecia de Jesus, essa é em João, não mais em Mateus, fala sobre a ressurreição dos mortos. Tá? Então Jesus diz que todos os que se acham nos túmulos sairão para a ressurreição.
Isso também está no livro de Apocalipse, nos livros de São João, no Apocalipse de São João, no capítulo 20, versículos 5 e 6. Tá? Seguindo. Portanto, nós temos profecias para o juízo final, de ressurreição dos mortos, do sol apagar, a lua não dar mais luz e as estrelas caírem do céu. Ora, isso tudo é absolutamente extraordinário. Se o sol apaga e a lua não dá mais luz e as estrelas caem, nós temos o fim do cosmos. Lembrem que há 2.000 anos ou há 3.000 anos atrás, as pessoas não tinham a menor ideia de como o cosmos se dá. Eles não tinham nem ideia do que eram estrelas. Nós hoje sabemos que muitas estrelas são milhões de vezes maiores do que a nossa estrela, o nosso Sol, né? Sabemos que estrelas são astros onde há uma queima incessante de hélio e oxigênio, né? E que essa queima permanente faz com que eles brilhem, esses astros brilhem. E esses astros que têm luz própria nós chamamos de estrelas, né? Naquela época, milhares de anos atrás, imaginavam que eram apenas luzinhas no céu, não tinham ideia do tamanho dos sóis e das estrelas, né? Nem tinham ideia de que esses astros brilham por milhões de anos, bilhões de anos. O nosso Sol já tem 4,5 bilhões de anos e deve brilhar por mais 4,5 bilhões de anos, né? Portanto, as estrelas não podem cair do céu, mesmo porque nós sabemos que o céu não é uma coisa que está acima da nossa cabeça. O céu é uma coisa que se expande ao redor da Terra de uma maneira infinita no universo que nos cerca, tá certo? Vamos lá, vamos ver como é que nós podemos entender isso. E para nos ajudar a entender, eu recorro ao grande Galileu Galilei. Galileu, vocês sabem, é o pai da ciência moderna. Ele foi declarado herege pela Inquisição em 1633, porque ensinava que a Terra girava ao redor do Sol, como Copérnico havia colocado nas suas obras, né? Enquanto na época todo mundo acreditava que o Sol girava ao redor da Terra, né? Que tudo girava ao redor da Terra. E Galileu, por ensinar isso, foi declarado herege, né, pela Inquisição, e viveu em prisão domiciliar até o fim da vida. Os últimos 10 anos da vida de Galileu foi de prisioneiro perpétuo, porque ensinava aquilo que hoje a ciência já declarou claramente, que é o que acontece, né? A Terra gira ao redor do Sol, como todos os planetas do Sistema Solar. Muito bem, vamos adiante. Na época da Inquisição, Galileu escreveu várias cartas para se defender dessas acusações, né? E os textos de Galileu são de uma clareza e de uma beleza tão extraordinária que eu os trouxe para esse nosso estudo aqui. Veja o que ele escreveu à Grã-Duquesa de Toscana, a senhora Cristina de Lorena. A Sagrada Escritura não pode nunca mentir, sempre que se tenha penetrado o seu verdadeiro sentido. Ora, não creio que se possa negar que esse sentido muitas vezes é escondido e muito diverso daquilo como soa o puro significado das palavras. Ou seja, o sentido das Escrituras pode ser mal interpretado. Seguindo. É de Galileu ainda, quando ele diz que as Escrituras, ainda que ditadas pelo Espírito Santo, admitem, pelas aludidas razões, interpretações longínquas ao significado literal em muitos pontos. Seguindo. Ainda Galileu, agora numa carta ao padre Benedetto Castelli, que era amigo dele, se bem que a Escritura não possa errar, os seus intérpretes e expositores poderiam, entretanto, incorrer por vezes em erros, e de várias maneiras. Seguindo. Entre esses erros, um seria gravíssimo e frequentíssimo, ocorrendo sempre que tais intérpretes quisessem ater-se ao mero significado das palavras, porque assim produziriam não só diversas contradições, mas graves heresias e também blasfêmias. Ou seja, apegar-se
a letra, apegar-se ao sentido exterior das palavras, e não ao sentido espiritual das palavras, gera erros interpretativos das escrituras sagradas. Seguindo. E ele conclui nessa carta ao padre Benedetto Castelli dizendo: portanto, encontramos na Sagrada Escritura muitas proposições que têm aspecto literal diferente do verdadeiro. Tá? Então, a escritura, o texto bíblico, tem ensinamentos distintos daquilo que as letras dizem. E são significados que precisam ser entendidos espiritualmente, e não ao pé da letra. Por isso, muitas profecias não conseguem ser entendidas, porque as pessoas se pegam ao pé da letra. Né? Como nós já vimos nas profecias com data, né, com tempo, se nós não entendermos que cada dia é um ano, nós não conseguimos entender as profecias de Daniel, tá certo? Então, há uma interpretação simbólica, que o próprio profeta Ezequiel nos ensina qual é. Cada dia do teu Senhor será um ano. Tá certo? Então, se nós não tivermos uma visão espiritual, o texto bíblico nos confunde e nos leva a enganos, que é o que o grande Galileu colocava aqui com clareza. Mas não só Galileu, que era um cientista. O próprio São Tomás de Aquino e o próprio Santo Agostinho já nos ensinavam isso também. Veja o próximo slide. Nós temos aqui, aqui ainda uma conclusão do próprio Galileu. Eu acredito que seria prudente não permitir a ninguém o emprego das passagens das Escrituras, de forma que venham a sustentar como verdadeiras algumas conclusões naturais, quando a experiência racional e necessária evidenciar o contrário. Ou seja, não podemos usar as Escrituras para tentar provar uma coisa que a razão não sustenta, que a razão julga ser absolutamente inveraz e inverossímil. Entretanto, é muitas vezes assim que as Escrituras são usadas. Seguindo. Então, agora sim, o grande santo, Santo Agostinho, diz que se acontece que a autoridade das Sagradas Escrituras é posta em oposição com a razão manifesta e certa, isso quer dizer que aquele que interpreta a Escritura não a compreende de maneira conveniente. Então, não é a Escritura que está errada, é a interpretação que está errada. Seguindo. Continua o próprio Santo Agostinho. Não é o sentido da Escritura que esse intérprete não pode compreender, não é o sentido da Escritura que se opõe à verdade, mas o sentido que o intérprete lhe quis dar. O que se opõe à verdade não é o que se encontra na Escritura, mas o que se encontra no intérprete e que ele quis atribuir à Escritura. Está vendo? O grande problema é a interpretação. E sem a interpretação correta, nós não conseguimos compreender as profecias. Como nós vamos ver agora claramente. Seguindo. Recorremos aqui, ainda nessa viagem transdisciplinar, ao grande Pablo Picasso, talvez o maior artista do século XX, né? E vejam o que Picasso nos diz. Todos nós sabemos que a arte não é verdadeira. A arte é uma mentira que nos faz compreender a verdade, ao menos a verdade que nos é dada a compreender. O artista precisa saber de que forma convencer os outros da veracidade das suas mentiras. É extraordinária a frase de Picasso. Ou seja, aquilo que os pintores pintaram, que os escultores esculpiram, que todos os artistas fizeram, é uma tentativa de representar a verdade, mas não é a verdade, é uma mentira. Seguindo. Então, o que acontece e que nos ajuda a interpretar as Escrituras? Nós temos o texto sagrado, número 1 aqui, e daí nós temos a representação artística do texto sagrado. Tá? O texto sagrado fala de céu, de sol, de lua, de estrelas. E daí o artista vai e pinta o céu, pinta o sol, pinta a lua, pinta as estrelas. Essa representação artística recebe sanção religiosa. Ou seja, a arte do artista é aprovada pela igreja. A partir dessa sanção religiosa, as simbologias que o texto sagrado tinha
desaparecem. E nós ingressamos no inconsciente coletivo com uma visão materialista do texto sagrado. A arte criou a realidade inexistente. O artista pintou um céu que não existe. O artista pintou um sol que não existe. O artista pintou coisas que não existem. Mas como ele pintou, e as pessoas viram essa representação, se criou uma realidade que não existe. E essa visão materialista se reflete de novo sobre o texto sagrado, e toda simbologia deixa de ser compreendida. Seguindo. Então, nós temos 2000 anos de imagens do céu físico. Os artistas pintaram os textos que falavam de céu como se fosse o céu físico. Seguindo. 2000 anos em que a arte cria a realidade inexistente. O artista pinta Jesus em cima das nuvens. O artista pinta anjos no céu. Seguindo. Vejam, cria-se a realidade inexistente na arte. Seguindo. E dessa maneira se constrói uma visão materialista daquilo que, na verdade, são realidades espirituais, que eu acredito vocês vão perceber nos próximos textos claramente. Seguindo. Então, vimos que nas profecias para o juízo final, Jesus fala da ressurreição dos mortos, que o sol apagará, que a lua não dará mais a sua luz e as estrelas cairão do céu. Quando os artistas, durante 2000 anos, pintaram esses textos, eles pintaram isso que nós estamos vendo do lado esquerdo. Né? Essa é uma pintura de Jan van Cleef, da Holanda, de 1520, e nós vemos ali no chão os mortos saindo dos sepulcros, ressuscitando, e lá em cima nas nuvens, Jesus e os anjos vindo para o juízo final, certo? Eles representaram o que estava nas escrituras de uma maneira material, e é claro que isso passou a ser interpretado de uma maneira materialista. As simbologias se perderam. Vamos ver como as simbologias existem. Seguindo. O próprio Jesus fala em Lucas 17:20 sobre o juízo final: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Essa frase é fundamental para nós. Se o reino de Deus não vem com aparência exterior, então o sol que nós enxergamos, a lua que nós enxergamos, as estrelas que nós enxergamos, as nuvens que nós enxergamos, não é aquilo que acontecerá com o reino de Deus. Porque se o reino de Deus não vem com aparência exterior, todas essas coisas que estão no céu, assim como a ressurreição dos mortos, não vai acontecer de maneira exterior, mas sim de maneira simbólica. Seguindo. Pode passar por esse, Ricardo, eu tenho que apressar para a gente poder se restringir ao tempo. Tá? No próprio credo niceno-constantinopolitano, o credo católico e das religiões cristãs, é dito, né, que a pessoa crê na ressurreição dos mortos. Algumas versões dizem, creio e espero a ressurreição da carne. Aqui nós temos uma pintura de um grande pintor renascentista italiano, Luca Signorelli, em que ele pinta os mortos ressuscitando. Ali do lado esquerdo vocês veem uns mortos novos saindo do chão, do sepulcro, e uns mortos velhos, que já são caveira, saindo do chão. Do lado direito vocês veem alguns mortos velhos, que já são só caveira, conversando com mortos novos, que ainda têm carne. Essa é a interpretação materialista da ressurreição dos mortos. E assim que as pessoas passaram a entender, de uma maneira material, apesar de Jesus dizer que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Seguindo. Como nós podemos compreender, então, a ressurreição dos mortos não de maneira materialista? Como é que essa profecia pode se cumprir de uma maneira espiritual? O próprio Jesus nos dá a chave. Vejam aqui, seguindo. Pode passar? Jesus nos mostra que nos textos sagrados existem dois tipos de morte e dois tipos de nascimento. Existe a morte da carne, mas também existe a morte do espírito. A morte da carne é quando o corpo morre. A morte do espírito é quando o homem está em pecado e afastado de Deus.
Também existem dois tipos de nascimento. O nascimento da carne, que é quando a vida física vem, e o nascimento do espírito, que é a ressurreição, que é o nascer de novo, que é a vida com virtude e a aproximação de Deus. Vejam como os textos são claros na sequência. Pode passar. Numa ocasião, Jesus está chamando os apóstolos, e ele chama um desses apóstolos que estava indo no enterro do próprio pai. Imaginem, ele estava no enterro do pai. Aquelas cidadezinhas ao redor do Mar da Galileia tinham 2.000 pessoas, 1.500 pessoas, ou seja, nesse enterro provavelmente estava indo a aldeia inteira, se o homem fosse benquisto, é claro, né? E esse seguidor de Jesus estava indo no enterro do próprio pai, quando Jesus passa por ele e diz: vem e me segue. Daí, naturalmente, esse discípulo diz para ele: Senhor, permita-me primeiro ir sepultar meu pai. Permita-me primeiro enterrar meu pai, depois eu te sigo. Mas Jesus lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Ora, essa passagem é extraordinária. Quem estava levando o corpo do morto não estava morto. Mas Jesus diz: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, deixa que os mortos espirituais, os que não têm amor, os que não acreditaram em mim, enterrem seus mortos físicos. Portanto, a ressurreição dos mortos é simbólica, porque os mortos são simbólicos. Seguindo. Em outra passagem, essa na primeira epístola de São João, e há várias outras passagens, não só as que eu estou mostrando aqui para vocês. Eu tive que resumir muito. Há dezenas de passagens. Veja o que São João diz. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Portanto, as Escrituras, quando falam das profecias da ressurreição dos mortos, não estão falando dos mortos físicos. Estão falando dos mortos espirituais. Os mortos espirituais que não tinham amor são ressuscitados no amor a Deus. Então passam da morte para a vida. Seguindo. Outra vez nós vemos na carta de São Paulo aos Efésios. Mas Deus, quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. E com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus em Jesus Cristo. Então veja, São Paulo, o próprio Jesus e São João nos mostram que a morte é a morte do pecado. E que quando nós adquirimos amor e a vida da fé, nós ressuscitamos. A ressurreição é espiritual, não é do corpo. Quem espera a ressurreição do corpo nunca vai ver a profecia cumprida, porque materialmente ela nunca vai acontecer. Seguindo. Aqui num texto de Bahá'u'lláh, ele diz que o intuito dessas palavras sobre a ressurreição dos mortos é que em cada era, quem nasce do Espírito e se vivifica pelo sopro do manifestante da santidade, ou seja, o profeta, é em verdade dos que atingiram a vida e a ressurreição e entraram no paraíso do amor de Deus. Seguindo. Pode passar esse também. Então vejam, de novo relembrando, Jesus diz, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Portanto, quando ele diz que no juízo final haveria a ressurreição dos mortos, nós já vimos que ele nos ensina que a ressurreição dos mortos é dos mortos espirituais. Os que não tinham fé, os que não tinham amor, passam a ter. Esses são os ressuscitados. Porque o reino de Deus não vem com aparência exterior. Os túmulos físicos nunca vão se abrir e os mortos físicos nunca vão sair do chão. Não é a isso que Jesus se referia. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Seguindo. Muito bem. Jesus mesmo diz, aqui a última passagem desse parágrafo, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada serve. Portanto, a ressurreição do corpo físico não serve para nada. Jesus deixa muito claro, o Espírito é o que vivifica, não a carne. Seguindo. Conclusão. Qualquer crença baseada apenas na interpretação literal da ressurreição da carne
está baseada em ilusões. E não consegue entender a profecia. As profecias se cumprem de maneira simbólica. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Como Galileu ensinou, como Santo Agostinho ensinou, se nós não entendermos espiritualmente, nós não entendemos as Escrituras e não entendemos as profecias. Seguindo. Isso, então, em relação à ressurreição dos mortos. Vamos ver como a questão dos céus também é simbólica. Então, nos céus é dito que o sol apagará, a lua não dará mais sua luz e as estrelas cairão do céu. Como é que nós podemos entender isso de maneira simbólica e não de maneira concreta, materialista? Vejamos, seguindo. Lembremos que a arte cria a realidade inexistente. Essa pintura de Deus criando Adão, pelo grande Michelangelo, 1520 e pouco, 1508 a 1512, na verdade, no teto da Capela Sistina, isso nunca aconteceu. Isso aqui é uma interpretação, como Picasso diz, é uma mentira. Né? Como nós podemos entender isso? Seguindo. Durante 2000 anos, a arte cristã pintou Deus e Jesus no céu, certo? Seguindo. O céu espiritual das Escrituras foi criado nas pinturas à imagem e semelhança do céu físico, certo? Mas era um céu espiritual que as Escrituras falavam, não um céu físico. E é evidente pelo próprio texto das Escrituras. Vejamos, seguindo. Então, será que é isso? Será que é essa interpretação materialista que as Escrituras dizem? É evidente que não. Seguindo. Vejam, no próprio livro de Números, no Antigo Testamento, já é mostrado que estrelas são simbólicas. Porque é dito, de Jacó procederá uma estrela. Ora, Jacó era um homem. Mas é dito que de Jacó procederá uma estrela. E essa profecia é em relação a Jesus, no futuro. Porque é dito pelo profeta, eu vejo, mas não no presente. Eu o contemplo, mas não de perto. De Jacó procederá uma estrela. Estrela é símbolo de guia. Durante milhares de anos, os homens se guiavam pelas estrelas no céu. Então, os profetas são estrelas. Os homens se guiavam pelo sol, pela lua. Tudo que estava no céu era fonte de guia. Eles não estavam se referindo aos astros luminosos que nós conhecemos como estrelas. Eles estavam se referindo simbolicamente a homens que guiam espiritualmente as nações. Vejam como é claro isso nas passagens seguintes. Vamos lá. Vejam, Jesus diz, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Jesus estava se referindo a si mesmo. Ora, ninguém imaginava, e ninguém imagina hoje, um pão descendo do céu. Mas quando interpretamos ao pé da letra, é isso que aparece. Seguindo. O próprio Jesus diz de novo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Ora, é evidente que nem Jesus era pão, e, portanto, nem era céu o que ele estava chamando de céu. Porque ele disse que desceu do céu, mas nós sabemos que ele nasceu do ventre de Maria. Ninguém fala que Jesus desceu do céu, muito menos que ele era um pão. Mas se nós interpretarmos ao pé da letra, é isso que aparece. Seguindo. Veja, no próprio Evangelho de João, diz de novo, esse Jesus é o pão que desceu do céu. Então, é óbvio que pão e que céu são simbólicos e não podem ser interpretados ao pé da letra. Se nós compreendermos a simbologia e se nós entendermos a palavra da Escritura de maneira simbólica, nós vamos reconhecer as profecias, mas ao pé da letra nunca. Seguindo. Jesus de novo, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. Seguindo. Portanto, o céu é simbólico. E se o céu é simbólico, tudo que está no céu também é simbólico. Então Jesus diz, pois desci do céu, não para fazer minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. Nós sabemos que ele não desceu do céu. Portanto, o céu da Escritura é um céu simbólico. Quando Jesus diz, eu sou o pão descido do céu,
Os judeus diziam, esse não é Jesus, filho de José? Nós conhecemos o pai e a mãe dele, como é que ele está dizendo que desceu do céu? Achavam que Jesus era louco, porque não entendiam o símbolo. Céu é simbólico, e tudo no céu é simbólico. E se nós nos pegarmos ao pé da letra, nós não compreendemos a Escritura e não compreendemos a profecia. Seguindo. Nessa passagem aqui de João, é mais impressionante ainda, porque Jesus diz, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Jesus se referia a si mesmo como o Filho do Homem. Quando ele falou isso, ele estava no meio dos apóstolos, mas ele diz que está no céu. Ele diz que veio do céu, ele diz que vai para o céu, e ele diz que está no céu. Portanto, o céu não é o céu físico. O céu é simbólico da excelsitude de Jesus. Jesus estava com o corpo na terra, mas o Espírito Santo que habitava nele estava no infindável, infinito, intocável, invisível e incompreensível céu do Espírito de Deus. Seguindo. Então, é claro que o céu que as Escrituras falam é uma coisa diferente do céu físico em cima da nossa cabeça. Agora nós vamos numa sequência, querido Ricardo, só para mostrar como é absurda a interpretação materialista disso. Seguindo. Vejam, se Deus quisesse, ele podia fazer o corpo de Jesus descer do céu, subir no céu, ficar no céu, não tem dúvida. Só que é evidente, pelos próprios textos, que não é isso que estava acontecendo. Seguindo. Qual o sentido de um corpo físico subir ao céu físico? Seguindo. Viajar mais rápido sobre a Terra? Em que distância esse corpo físico ficaria na sua ascensão ao céu? Iria para a exosfera, lá onde estão os foguetes e a estação espacial? Ficaria esse corpo girando em órbita da Terra, como um satélite artificial? E se não ficasse em volta da órbita da Terra, aonde iria o corpo físico? Para o espaço interplanetário? Ficaria dando voltas no sistema solar? Se saísse do sistema solar e fosse adiante, ele viajaria entre as galáxias, no espaço interestelar? Se um corpo físico? Ou iria mais longe, para um espaço intergaláctico? Ou mais longe ainda, até os confins do universo? Ao infinito e além, como o Buzz Lightyear? Então é evidente que tudo isso é simbólico. Pode seguir. Pode seguir. Porque o reino de Deus não vem com aparência exterior. Portanto, as profecias de Jesus sobre o juízo final, quando fala de céu, não é céu físico, é o mesmo céu da onde Jesus disse que veio, céu espiritual. O mesmo céu onde Jesus disse que estava, céu espiritual. Excelsitude, santidade, nobreza, grandeza espiritual. Isso é o que representa o céu. Seguindo. Jesus diz que Deus é espírito. Lembram, em João 4:24, importantíssimo. Deus é espírito. Portanto, Deus não tem corpo. Seguindo, Ricardo. Mas durante milhares de anos, os cristãos e os artistas cristãos pintaram Deus no céu. Pintaram o céu e Deus no céu. Mas se Deus é espírito, como diz Picasso, essa pintura é uma mentira. Apesar de maravilhosa, né? Seguindo. Não existe isso. Deus é espírito. Portanto, essa pintura não fala da verdade. Ela fala de uma interpretação equivocada da verdade, como diz Galileu. Seguindo. Essa pintura maravilhosa, representando Deus, não existe.
Porque, de novo, Jesus diz, Deus nunca foi visto por ninguém. Deus é invisível. Deus não tem corpo. Jesus diz, Deus é espírito. Jesus diz, Deus nunca foi visto por ninguém. Portanto, as pinturas de Deus, do céu, são simbólicas, são mentiras. Seguindo. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Seguindo, deixa eu ver em que pé nós estamos. Pode ir bem mais adiante, Ricardo, querido, porque eu acho que a tese está dada, tá certo? A tese está dada, tudo mais é só referendando isso que eu já apresentei para vocês, tá? Todas são passagens mostrando que Jesus deixa claramente dizer que o céu é simbólico. Vejam aqui, só citando mais essa, antes de terminar, compreendendo que seus discípulos murmuravam, quer dizer, estavam cochichando entre eles, o que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Jesus lhes disse, isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes? Vejam, Jesus diz que veio do céu, né? E o texto bíblico diz que ele subiu ao céu, mas Jesus diz que ele vai subir aonde ele estava antes. Ora, se onde ele estava antes era um céu simbólico, ele também subiu para o céu simbólico. Tá certo? Porque não tem sentido um corpo físico subir ao céu. Não é isso que Deus está falando. Quem interpretar de maneira materialista nunca vai ver as profecias cumpridas, porque as profecias são espirituais. Deus é espírito e tudo relacionado a ele é espiritual. Se nós interpretarmos assim, nós vamos ver tudo cumprido. Pode seguir, Ricardo, querido. Mais um. Porque o reino de Deus não vem com aparência exterior. Certo? Tenhamos clareza disso. Conclusões, seguindo, quase no final. Pode seguir mais uma vez. Se não considerarmos o significado espiritual de vida ou de morte, se nós não considerarmos o significado espiritual de céu, sol, lua e estrelas, nós sempre vamos ter uma visão tacanha, materialista, limitada da intenção divina das Escrituras. Tá bem? Próximo slide. Eu digo, então, muito obrigado a vocês. Peço desculpa se alguém se sentiu mal nessa corrida desabalada que foi essa apresentação, mas vocês veem que a coisa é profunda, é grande, é majestosa, e eu espero que eu não tenha atropelado demais o tema. Tá bom, queridos? Obrigado, Silvana, Caio, Gabriel. Obrigado, Tatiana, que estão dizendo que foi bom, Gustavo. Graças a Deus tem gente que está viva ainda depois da apresentação. Muito bom, muito obrigado, Luiz. Obrigado mesmo por sua contribuição, oportunidade, né, de nos trazer um conhecimento mais além da caixa, né? Eu acho que é esta a questão do dia, nós enxergarmos de fato a grandeza, né, do que traz todo esse conhecimento espiritual, né? Obrigado, estou vendo aqui subindo as mensagens, muito obrigado a todos os queridos aí, Sônia, Valéria, Maria, Juliane, que bonito de ver que vocês acolheram com carinho isso, eu fico muito grato. Muito bem, pessoal que queira fazer alguma pergunta ao Luiz sobre o tema, alguma curiosidade que ficou, por favor, vamos aproveitar essa oportunidade de tê-lo aqui com a gente, né? Então, aqui muitos agradecimentos mesmo, Luiz, muito bacana, acho que todos estão muito felizes e contemplados, né? Muito obrigado. Tá. Também, Nader, eu peço uma gentileza para você deixar o link do YouTube da Comunidade Bahá'í e também o link do site, pois algumas pessoas lá no começo pediram, né, para poder aproveitar. Esta gravação nós disponibilizaremos lá no link também, tá? E sabe, Ricardo, professor Ricardo, querido, eu também posso mandar para vocês o PDF da apresentação, daí quem quiser pode receber o PDF, daí tem o material, tem as coisas escritas aí.
Ah, muito bom, muito bom. A gente pode providenciar e encaminhar a todos que estão aqui presentes, tá? É muito bacana. Alguém quer fazer alguma colocação, ou no chat, ou fazer alguma pergunta online, pessoal? Pode liberar o microfone também e perguntar. Aqui é a Silvana. Por favor, Silvana. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos que estão aí. Não, eu não queria nem perguntar, eu só queria fazer um comentário, porque, assim, eu penso de uma anos, né? Eu tenho 57, mas eu me batizei numa determinada igreja há muitos anos, e a gente sempre tinha uma visão, né? Do que era Deus, do céu, dos anjos, e hoje o professor mostrou muita coisa que nós entender melhor que tudo que eu acreditei lá, que não era bem isso, não é bem isso, né? Então, agradecer ele pela explicação maravilhosa, adorei mesmo, foi muito, e poderíamos ter mais dessas palestras, isso daí gratifica muito a gente, traz um lado bom, né? Um lado bom dos nossos estudos, que nós estamos vivenciando esse também, né? Era isso que eu queria agradecer também. Obrigado, Silvana, obrigado. Deus abençoe. Que bom, que alegria. Amém, a nós todos. Que bom, Silvana. O Kaique também fez um comentário aqui interessante, né? Que ele sempre teve também uma visão muito literal das passagens, né? E percebeu hoje algo bem mais além, né? Então, Amém. de fato, este é o caminho, né? Esta é a nossa intenção com esses diálogos de criarmos mesmo um entendimento mais ampliado, né? Isso. Acho que o grande fruto proibido lá também do início é o conhecimento, de fato, né? Quando a gente adquire um conhecimento, a gente é expulso do paraíso, do estado de ignorância, né? Então, não num sentido pejorativo aqui, mas justamente assim, de expandir os horizontes desse entendimento. E foi muito bom mesmo tê-lo, né, com essa sua contribuição, Luiz. Muito bacana mesmo. Graças a Deus. Mais alguém, pessoal? Ou pedir para o Luiz também, se quiser fazer alguma consideração final aqui também. Olha, o pessoal está agradecendo bastante aqui, Luiz. Isso é muito legal. Eu estou vendo as mensagens, Heitor, Marcela, Sônia, Lígia. Que alegria, viu? Fico muito grato a vocês pelo acolhimento, porque vocês sabem que isso que eu falei hoje para vocês, em alguns lugares eu poderia ser apedrejado, né, por compartilhar esse tipo de coisa. Eu não poderia dar essa aula no Afeganistão, por exemplo, e não poderia dar essa aula em alguns lugares onde os fanáticos predominam. Mas, graças a Deus, vocês têm um coração iluminado. Obrigado por isso. Obrigado. Que bom, Luiz. Nader, você deixou ali, né? O link da comunidade. Já então, o pessoal que está aí participando com a gente já na sequência, e esse é o 17º encontro, mas nós teremos então aí mais 3 encontros próximos. Aí o Nader está deixando o link para que vocês possam acessar. Logo nós subiremos esta gravação aqui também lá no link da comunidade, para que todos possam ter essa oportunidade de revisitar esta e as outras palestras já realizadas. E lembrando que daqui 15 dias nós já teremos também mais um encontro. Então fiquem atentos lá no nosso portal de ACC para se inscrever ao 18º encontro aí dos ciclo de palestras filosóficas e espirituais promovidas na parceria da comunidade Bahá'í com a USCS aqui em São Caetano. Bom, Nader, tem mais alguma palavra? Por favor, Luiz, para que a gente... Eu queria comentar uma coisa interessante. Eu agora passando as mensagens rapidinho aqui, porque são tão bonitas que fico feliz de ler. Eu vi que alguém comentou sobre Abraão, que se ele casou, tinha 3 cônjuges, né? Então teve 3 sogras. É um ótimo comentário. Imagina como ele foi santo. Eu não lembro que amigo colocou isso aí, mas imagina a santidade desse homem,
com 3 sogras, por isso que ele é o pai de todos os profetas. Muito bom. Muito bom. Eu ia interromper, mas eu sabia que a apresentação ia ser mais extensa, então não falei nada, deixei quieto, mas foi legal esse comentário. Aproveitando, Luiz, queria agradecer bastante a sua aceitação por estar aqui conosco e poder disponibilizar esse conteúdo que é realmente muito rico. Ficaremos muito felizes um próximo momento, né, e convidar você novamente. Mas novamente agradecer pela comunidade Barra de São Caetano do Sul e pela OSCS por todo o seu serviço, né, por toda essa alegria, né, e contentamento de poder trazer um conteúdo tão significativo para todos nós, né, Obrigado. e desmistificar alguns conceitos, né, que estão incrustados nas famílias, né, e na sociedade em geral. Então, novamente, muito obrigado mesmo e desejo a todos uma boa noite. Brevemente vamos disponibilizar esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, gente. Boa noite para todos. Boa aula. Uma boa semana para todos. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço. Fiquem com Deus. E nunca esqueçam isso. As coisas de Deus são espirituais. Nós não podemos usar as coisas materiais para compreender. Deus é espírito. E tudo relacionado a Ele é espiritual. Obrigado a todos.